Glória a Deus. Eu fico feliz. Eu fico feliz em ter acesso à palavra de Deus e poder levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Eu me sinto tão pequeno perante a grandeza do Senhor. Me sinto muito pequeno. Aquele versículo de Deuteronômio capítulo 6, que fala que nós precisamos o tempo todo falar dessa palavra, o tempo todo falar desse livro da lei, insistentemente, ou persistir com os nossos filhos, andando pelo caminho, em casa, ao se deitar, ao levantar, amarrar nos braços, na testa, colocar nos batentes da porta. É muito importante que você tenha contato com a palavra de Deus. Porque Jesus, ele se manifesta através da sua palavra. E ele quer manifestar algo novo no seu coração. Ontem, eu passei esse final de semana praticamente na estrada. Como eu viajei esse final de semana. E ficar na estrada é um tempo bom, porque você adora a Deus. Consertamos o rádio do meu carro, né, Fernando? Eu vi que você está aí hoje. Eu acho que você veio para rir de mim hoje, né? Porque eu fui lá e arranquei uma peça e o rádio funcionou. E eu estava sem som há anos, né, Dani? Há muitos anos eu estava sem som no carro. Virou um tabernáculo móvel aquilo lá agora. Agora é o tempo inteiro. Eu passei muito tempo na estrada esse final de semana. E buscando a Deus. E eu não toquei quase nada além de Ademar de Campos. E o bom de ouvir o pastor Ademar é que ele ministra a adoração da palavra de Deus. E eu cantando aquelas músicas e aquela música me enchendo, porque era a palavra sendo cantada. E eu ia lembrando onde estava aquele texto e eu estava sendo preenchido pela presença do Senhor. E uma das oportunidades que eu tive foi de chegar em Ibiúna e comentei com a Dani à noite. Nós fizemos uma outra viagem à noite. Comentei com ela à noite da sede que gerou em mim aquele momento de adoração. Gerou sede. Eu estava ouvindo uma música ali, de repente eu não vi a hora de chegar e entregar meu filho, porque ele foi treinar, entregar meu filho e me retirar para um lugar secreto, que era quase o dia inteiro de lugar secreto. Eu não vi a hora disso, porque aquilo gerou sede, gerou uma fome dentro de mim. E depois que eu deixei meu filho no campo, eu fui para um lugar separado, para uma sombra com meu carro, e comecei a buscar na palavra, comecei a ler a palavra, e a palavra começou a me encher. Isso, eu gostaria que você entendesse que todas as nossas conexões geram algo dentro de nós. Eu estava ali conectado com uma música de adoração, com um louvor. Eu estava ali conectado, mesmo que com a palavra, mas através do som. E aquilo começou a gerar em mim mais vontade, mais sede, mais desejo de estar perto de Jesus, de conhecer, de me alimentar dele. E eu comecei a buscar, e foi um dos maiores tempos que eu tive com o Senhor. Eu pude perceber o quanto a palavra dele é infinita em sua riqueza. Eu não consegui nem tomar nota de tudo que o Senhor falou comigo. Mas eu percebi que alguns detalhes geram em mim vontade de estar mais conectado a Ele. E me preocupa, porque nós estamos falando nesses dias sobre conexões. Me preocupa a que você está conectado nesses dias. Como você está conectado. Eu não me recordo quem falou comigo esses dias de uma pessoa que era cega. Foi você, Ícaro? De um rapaz que era cego e tinha uma habilidade diferente. Eu não lembro quem comentou comigo.
esses dias de um cego que entendia muito de matemática, eu acho, e eu comecei a achar estranho aquilo. E eu comecei a ser ministrado até nisso. Deus falou assim, olha como uma janela da alma sendo fechada, tira o foco das coisas deste mundo e faz com que você se concentre em outras coisas. E eu comecei a pensar naquilo, eu falei que interessante, porque o cego, por não enxergar, ele fica livre de um monte de coisas ruins. É verdade ou não é? É verdade. Se o cego ele está livre de um monte de coisa que o mundo tenta nos alimentar, que o cego não perde tempo com isso. Assim como o surdo. E Deus começou a ministrar no meu coração o perigo que nós vivemos com as janelas da nossa alma. E eu falo para você, assim como os meus ouvidos me levam à presença de Deus, me levam a uma conexão com o Senhor, assim como os meus olhos, lendo a palavra, me levam a uma conexão com o Senhor, me levam à presença de Deus, se eu não tomar cuidado, os meus ouvidos me afastam de Deus, e os meus olhos também me afastam de Deus. Quer ver só? Eu quero contar com você agora. Fala algo que você ouve, talvez você não, porque vai ser difícil você confessar aqui, né? Fala algo que alguém pode ouvir que o afasta de Deus. Alguém pode citar um exemplo? Música. Ou vamos por partes. Música. Tem músicas que, se você ouve, te aproximam de Deus, mas tem umas que te arrancam da presença de Deus, te lançam longe da presença de Deus, e você não está nem aí. Os seus ouvidos estão sendo apodrecidos com certas músicas, e você não tem coragem de filtrar. Pode deixar, viu, Gustavo? Pode parar, porque é capaz de tirar minha concentração aqui. Pode deixar, do jeito que está, tá bom. Vocês estão me ouvindo? Tá bom. O problema é que nós não temos coragem de filtrar. Ouvimos o que está na nossa frente. Ouvimos o que colocam. Esses dias eu parei do lado de um carro. Eu não lembro se eu estava com a Dani ou com o Pedro. Eu parei do lado de um carro. E o carro do lado, mas com uma música. Aquela música. Qualquer outra música fora da presença. Uma música tão nojenta. Era com você que eu estava, Dani? Eu olhei assim para o lado, ele com o vidrão aberto, e ele até balançava, sabe? Eu falei, mas que rapaz feliz ouvindo essa coisa, né? Não estava prestando atenção na letra, ou ele estava prestando atenção, e é aquilo que faz parte da vida dele mesmo. Aí eu fechei o vidro. Eu tive que fechar o vidro. Não me faz bem. Agora tem gente que nem se preocupa com isso. Tem gente que não importa o que está tocando, tem gente que do jeito que liga fica, tem gente que olha para o filho ouvindo certas músicas e não está nem aí. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6 que você deve perseverar, persistir em falar da palavra com seus filhos. Ah, mas se eu não deixar meu filho ouvir, ele vai se revoltar com a igreja. Se revoltar com a igreja? Olha eu aqui, revoltadíssimo. Estou tão revoltado que virei pastor. Pensa numa revolta. E você sabe que a minha mãe não é das mais calmas. Não é das mais leves. Estou aqui, revoltadão. Apaixonado por Jesus. Apaixonado. Louvo a Deus pelo que os meus pais fizeram comigo. Louvo a Deus por eles perseverarem na palavra. Por eles insistirem. Por meditarem na palavra dia e noite. Porque o meu programa era sair com o meu pai, acompanhar os ensaios dele de louvor. Ficava lá sentado. Meu programa era ajudar minha mãe, que fazia escolinha para crianças, para ensinar a palavra de Deus, porque a gente morava em São Paulo, na Coab. Aqui é Corinthians. Hoje não é um dia muito bom para falar isso, eu sei. Eu sei, mas eu não vou deixar de ser Corinthians por isso. Morava na Coab, minha mãe juntava as crianças, sentava lá, quantas mãe? 30 crianças.
30 crianças contando historinha de Jesus, falando de Jesus. E eu ia lá e ajudava e me motivava com aquilo. E hoje eu recebo um monte de vidas transformadas, de crianças transformadas que se converteram. Sabe lá se não foi por causa dessa semente? Estou eu aqui revoltado. A palavra manda você insistir com os seus filhos. Não permita. Não permita. E se ele insistir com isso, vara. Porque a vara é para as costas do tolo. Não vai ouvir. Na minha casa você não vai ouvir. É uma janela da nossa alma, o nosso ouvido. E o problema é que muitas vezes os nossos filhos veem nos pais. Veem nos pais isso. E os pais estão desconectados. Piadas. Ouvimos piadas e damos risada. Somos coniventes com aquilo. E como se não bastasse ouvir, dar risada, ou seja, se conectar com aquilo, contamos. Você já parou para ver o que você curte no Facebook? Nas redes sociais? Já parou para perceber isso? O que você tem curtido? O que você tem motivado? Nós nos conectamos fácil com as coisas deste mundo e esquecemos que conectados com as coisas deste mundo, vamos lá na palavra, amigo de Deus se torna, amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Conectados com as coisas deste mundo, você se desconecta de Deus. Não tem outra saída. Não tem um jeitinho. Conectado com as coisas deste mundo, você está desconectado de Deus. Se você está ligado às coisas deste mundo, você está desligado de Deus. Se você está ligado ao Senhor, você começa a não sentir mais prazer, vontade ou desejo de se conectar às coisas deste mundo. Ah, mas pastor, então quer dizer que eu tenho que ser um alienado? Não, não é que você tem que ser um alienado, você já é um alienado se você é filho de Deus. Você não pertence a este mundo, você já não faz parte deste mundo. Você é um forasteiro, você é um peregrino nessa terra. Se você de fato é filho de Deus, se você de fato está conectado em Jesus, se de fato Ele está em você e você está nele, você não tem parte com as coisas deste mundo. Terça-feira choveu, né? Acho que choveu terça-feira. Eu não joguei bola, então eu lembro que choveu terça-feira. Terça-feira eu fui jogar bola. Estava eu e mais 2 jovens. 19 e 23 anos. Eu e mais 2 jovens. Na semana passada e retrasada eu venho orando para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu não quero que minha vida perca o sentido. Porque o sentido da minha vida é ter o Senhor manifestando em mim e através de mim. E de repente, já na terça-feira, 2 jovens, nós sentamos lá, ninguém veio jogar bola e ficamos sentados lá. E eles começaram a perguntar para mim a minha história de vida. Pastor, você é pastor há quanto tempo? Aí eu comecei a falar, pastor, seu filho fuma narguile? Falei, rapaz, eu acho que não. Eu não sei nem se narguile tem cheiro para eu cheirar. Eu sei cheiro de cigarro, cheiro de maconha, mas narguile eu nunca senti cheiro de narguile. Eu falei, não. Mas se ele fumar, você vai fazer o quê? Que pergunta? Eu não criei meu filho para fumar narguile. Não, mas eu estou dizendo se ele fumar, porque meu pai não gosta que eu fumo. Eu falei, rapaz, você fuma narguile? Olha eu envolvidaço ali, ministrando a vida deles. Como que você ensinou seu filho para ele não fumar narguile? Eu falei, rapaz, eu não ensino meu filho a não fumar narguile. Eu nunca perdi meu tempo e falar assim, filho, não fuma narguile. É tão alucinado esse povo do mundo que acho que a gente tem que ficar trabalhando. Eu falei, eu ensino para ele o que é certo, eu ensino para ele o que é bom, eu ensino para ele as coisas que eu tenho certeza que faz diferença na vida dele. Essas coisas ele mesmo filtra. Eles começaram a olhar. É, pastor, mas eu sei que na sua juventude não tinha narguile. O que era a pior coisa que tinha? Umas coisas assim. E eu gastei mais de 1h30. E o Pedro chegou, saiu, voltou. E eu gastei mais de 1h30 conversando com 2 jovens
sobre família, a palavra de Deus, um bom testemunho. Eu contei o meu testemunho de como eu conheci a minha esposa, e eles começaram, porque eles vivem no ápice dos hormônios, e eu comecei a explicar para eles como que é, o que Deus faz. Eu querendo fazer diferença na vida das pessoas, porque eu sei a quem eu estou conectado, e eu não posso perder o meu tempo me conectando às coisas deste mundo. Eu não posso, por conta de uma estratégia de querê-los trazer para a igreja. Não tem nada a ver fumar narguilé. Não tem nada a ver. Não, porque depois que ele chegar na igreja, e aí Jesus faz a obra, e aí liberta ele, e se não der tempo de ele chegar na igreja, ele morre fumando narguilé. E eu fui conivente com aquilo. É errado. Não tem nada a ver ouvir isso. Não, tem a ver sim. Tem a ver. Vai ler o conteúdo dessa música. É um lixo. E você está se conectando às coisas deste mundo, está automaticamente se desconectando às coisas de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Amigo de Deus, inimigo do mundo. Você não foi chamado para ser alienado. Não, você foi chamado para ser fora, completamente fora deste mundo. Você não pertence a este mundo. O problema é que as pessoas ainda se conectam a essas porcarias de piadas, programas. Eu nem vou pedir mais uma lista, porque cada um que vocês colocarem aqui, eu vou gastar meia hora, é melhor a gente parar por aqui. Programas, piadas, redes sociais. Você, quando se conecta a isso, você sente prazer nisso. Sabe por quê? Sabe por que você sente prazer, felicidade, alegria em certas piadas, em certas músicas? Você se emociona com isso. Mexe com as suas emoções em alguns programas, novelas, filmes. Sabe por quê? Porque você ainda não experimentou a emoção, o prazer e o privilégio de estar ligado à videira verdadeira. O dia que você verdadeiramente experimentar, conhecer Jesus, você vai olhar e falar assim: como isso é raso, como isso é passageiro. As pessoas bebem para ficar alegres, e depois de um tempo, o que acontece com elas? Elas ficam tristes. Elas ficam tristes, porque é uma alegria passageira. Mas ela bebe porque ela quer se sentir aceita na sociedade. Mas depois isso passa. Como se não bastasse passar a alegria, e vem acompanhado de dor de cabeça, vem acompanhado de ressaca, vem acompanhado de uma quebra financeira, porque você vai lá e gasta quanto para beber? Quanto que você gasta numa festa, num evento? Vem acompanhado de tanta desgraça se conectar a este mundo. Ontem eu estava voltando de Ibiúna, meu filho falou assim, ele esqueceu que a gente ia viajar, ele falou, ia para Rio Claro ainda. Ele falou: pai, eu posso ir no shopping com meu amigo? Eu falei: filho, nós vamos no aniversário em Rio Claro. Ele: ô louco, mas eu não sabia, eu estava planejando. Eu falei: não, filho, esquece, nós vamos no aniversário do seu primo em Rio Claro. Ele falou: ah, tá bom. Eu falei: já fala para o seu amigo aí que você não vai. Eu não fico proibindo meu filho de sair com os amigos que ele conhece, ou na escola, não proíbo, porque eu sei o exemplo que ele está dando. Aí chegamos em Rio Claro, ele virou para mim e falou: pai, eu fui falar com o meu amigo, ele virou para mim e falou assim: ah, você não quer ir porque você está com medo de assistir a freira. Eu falei: rapaz, o que uma freira pode fazer de mal para os outros? Não é verdade? Eu estudei em colégio de freira quantos anos da minha vida? Você também, né, Dani? Eu falei: filho, quem que tem medo de freira? Eu alienado das coisas deste mundo. Quem que tem medo de freira, filho? Né? É um filme que está passando. Freira do Satanás. Gente do céu, vocês viram esse filme? Alguém viu? É horrível. Quando eu vi a cara da freira, eu falei: não é uma freira? A irmã Osmavete, a irmã Bernadette, a irmã Carla, umas freirinhas bonitinhas. No máximo era brava, porque a gente aprontava alguma coisa. Mas o amigo dele falou assim: você está com medo de ir no cinema comigo assistir a freira? Eu falei: gente, tem gente que não se preocupa com quem está se conectando. Não está nem aí. Não está nem aí. E como se não bastasse ir lá assistir a freira, a hora que a freira está no Netflix, assiste, põe a maldita dentro de casa.
Está se conectando com quem? Ah, é a freira. É a freira. Não, está se conectando com as... Gente, eu não tenho nem classificação. Acho que atingiram o ápice da maldição. Porque usar algo que aos meus olhos e aos olhos de toda a terra é sagrado. Porque a freira, ela tem vários votos, ela se cuida, ela tem tudo aquilo. Usar um negócio desse para colocar a imagem de Satanás. Eu acho que essa geração perdeu a noção, perdeu completamente o temor de montar armadilhas para tirar as pessoas que estão quase chegando, se conectando a Jesus, para conectá-las a Satanás. Perdeu a noção. Perdeu a noção. E o problema é que nós estamos babando atrás dessas porcarias. Atrás dessas músicas, atrás dessas piadas, atrás de redes sociais, atrás desses filmes, atrás dessas novelas, esses telejornais que estão nos conectando mais e mais, estão firmando a nossa conexão com as coisas deste mundo e nos afastando das coisas de Deus, fazendo com que essas coisas sejam normais. O pai de um atleta uma vez virou para mim, eu acho que eu já até contei isso aqui, mas é que cabe bem. Um pai de um atleta virou para mim e falou assim: seu filho vai treinar no CT? Porque é morar no CT? Eu falei: olha, eu acho que não, é caro, eu não tenho condições. Porque mora, estuda, come, tudo lá. Eu falei: eu não tenho condições, né? Ele falou assim: o meu filho não vai porque eu acho que lá tem problema de drogas. Eu falei: eu nunca ouvi falar. Eu acho que tem. Você imagina um monte de menino junto ali, de 14, 15, 16, 17 anos. Então, eu ouvi falar que alguns meninos têm problema com isso lá, e eu queria tanto mandar meu filho para lá, mas eu não vou mandar porque eu não aceito esse negócio de drogas. Eu não aceito, eu abomino isso. Se fosse homossexualismo, eu até aceitava, mas drogas não. Eu achei que o cara estava vindo com um conceito tão lindo, bonitinho, né? Eu falei: como assim? Ele falou assim: não, cara, se fosse alguma coisa, meu filho, se ele falasse que era gay, eu aceitava, mas maconheiro de jeito nenhum. Ei, rapaz. E eu fiquei olhando para a cara dele, não sabia nem como falar. Eu virei para ele e falei assim: mas por que você aceita seu filho gay? Aí ele falou: porque hoje já está mais comum, eu tenho pessoas na minha família que são gays, e hoje já eu acho que é normal. Eu falei: espera mais um aninho, que já você aceita seu filho gay e maconheiro. É verdade, porque já é normal fumar maconha, é só dar um tempo. É só dar um tempo, as coisas estão nos convencendo de que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você esquece dos princípios da palavra e começa a olhar para os princípios malignos e elementares deste mundo e começa a aceitar as coisas como se vivemos lançados pela própria sorte. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. E isso começa a nos conectar com o mundo, que fica muito mais difícil você quebrar essas alianças com o mundo para voltar a se conectar com o Senhor. É triste, eu não estou falando de jovens, é triste o que o mundo tem feito e o que esta geração tem se entregado e se conectado e desperdiçado o que Cristo quer fazer em nós e através de nós. É triste, é triste. A palavra de Deus diz que tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Nós nos perdemos nestes textos, nós nos perdemos nisso. Achamos que é normal. Não tem nada a ver, está tudo certo. Não, isso aí é exagero. Isso aí é coisa de doutrina. Isso é coisa da igreja, é coisa de gente careta. Não é coisa de gente careta, não, nós estamos falando de princípios. E se não é mais você quem vive, é Cristo que vive em você, você pode viver coisas sobrenaturais. Mas se não é Cristo que vive em você, você vai viver coisas naturais. Vão te trazer felicidade? Sim. Prosperidade? Sim. Paz? Sim. Passageira. Você vai sentir por um mês, você vai sentir por uma semana, você vai sentir por alguns anos. Mas você pode ter certeza
de que isso não é verdadeiro. Porque Cristo, lá em João capítulo 15, Ele fala: eu sou o quê? A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Você vai se conectar a uma outra videira, essa outra videira vai te alimentar, vai. Essa outra videira vai te fazer crescer, vai te sustentar, sim. Essa outra videira vai, é a função da videira, mas é uma videira falsa. Já já você apodrece, porque você não está conectado à videira verdadeira. Essa paz, essa alegria, essa felicidade, essa prosperidade é passageira. Eu já vi muitos casos, muitos testemunhos de pessoas que são prósperas, que você olha um salário, é um salário de 45 mil reais, 50 mil reais. Só que a doença não deixa aproveitar nada. Não deixa aproveitar nada. O casamento, a tribulação que vive no casamento, na aliança, não deixa aproveitar nada. Pessoas que dariam tudo, dariam toda a fortuna para viver a paz que muitos de nós, que não temos toda essa fortuna, vivemos. Sabe por quê? Porque estamos ligados, enxertados na videira verdadeira. Cristo, Ele quer, a semana passada eu falei aqui de João capítulo 15, eu quero citar um só versículo de João capítulo 15, porque quem já me conhece há um tempo já sabe, eu amo João capítulo 15. Eu falaria por meses sobre João capítulo 15. Eu quero citar só um texto. Mas é muito importante você entender que não foi você que o escolheu, mas foi Ele que te escolheu. Cristo tem um propósito na nossa vida. Não só fazer em nós, mas fazer através de nós. Cristo, Ele não quer só fazer diferença na sua vida, Diogo. Ele quer fazer diferença através da sua vida. É por isso que Ele fala lá que nós faremos as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores nós faremos, em João capítulo 14. Por quê? As pessoas verão isso, desejarão isso, sentirão fome e sede disso. Em João capítulo 15, diz claramente que não fomos nós que escolhemos, mas Ele que nos escolheu para que fôssemos e dessemos muitos frutos, frutos que permanecessem, muito fruto, e fruto que permanecesse, a fim de que o Pai nos conceda tudo. Nessa conexão com a videira verdadeira, existe uma autoridade, um poder tão grande, mas não só para sermos beneficiados, mas para beneficiarmos o próximo. Porque nós damos aquilo que temos. Você só dá aquilo que você tem. Você só leva paz ao próximo se você tem paz. Você só leva alegria ao próximo se você tem alegria. Você só leva felicidade, prosperidade ao próximo se você tem isso. Você só leva cura se você tem isso. E a única forma de vivermos essas situações é estar conectado a Jesus. A única forma é nos desconectar das coisas deste mundo, tomar cuidado com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, com a nossa boca, com a nossa mão, com o nosso pé, tomar cuidado com isso que nos conecta às coisas deste mundo, filtrar essas coisas e nos conectar verdadeiramente ou unicamente na videira verdadeira, para que o mundo possa enxergar em nós e através de nós algo que é resposta para eles, para que o mundo possa enxergar o caminho, para que o mundo possa enxergar a verdade, para que o mundo possa enxergar a vida em nós e através de nós. Quando Maria estava com Jesus no ventre, em Lucas capítulo 1, abre aí comigo, eu não sei, mas eu quando li isso, e quando leio isso, porque não foi uma vez só que eu li, entrei em choque com isso. Lucas capítulo 1, verso 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma região montanhosa da Judéia,
onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ei, olha para mim aqui. Se você ler antes aí, foi a condição do Espírito Santo conceber Jesus em Maria. E aí, Maria preparou-se para uma viagem ali, preparou-se para ir encontrar com Isabel, que já estava grávida de João. Foi lá na casa de Zacarias, chegou, ela nem viu Isabel, ela saudou. A palavra de Deus é aqui, ó. Quando Isabel, verso 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. João deu falou assim: ah, o mestre está aqui perto. Como que o mestre estava perto? Onde Jesus estava? Alguém sabe dizer? Conhece essa simples história? Onde Jesus estava? Em Maria. Jesus estava em Maria. Ah, no ventre. Jesus estava nela. E na hora que ela chegou, eu não sei como que ela saudou ali Zacarias. Hoje meu primo mandou uma mensagem para mim: salve Rê. Eu falei: opa, é uma saudação diferente, né? Salve Rê. Eu: salve. Tem que responder no mesmo. Eu não sei como que Maria chegou, falou: tarde Zacarias. Ô Zacarias, tarde. Não sei. Eu não acho que Maria chegou e falou: a graça e a paz. Acho que não. Jesus estava nela ainda, não tinha nem. Coisa de Paulo, né? Mas Maria chegou e falou assim: ô Zacarias, tudo bem? João já começou a chacoalhar. Isabel falou assim: ai, tem alguma coisa diferente aí. Maria está carregando alguma coisa muito poderosa dentro dela. E aí diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Cristo em nós faz diferença. A nossa conexão com Cristo, através do Espírito Santo, do nosso amor, da nossa obediência, faz diferença em nós e faz diferença através de nós na vida das pessoas. E a melhor forma de você ver a que ou a quem você está conectado é olhar o que acontece ao seu redor. O que tem acontecido ao seu redor. Ah, eu me sinto tão bem. Não, você se sente bem, mas as pessoas ao seu redor se sentem bem contigo? Como é que é? As pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo por causa da sua conexão com Jesus? Como é que é? Qual a diferença que isso tem feito na sua vida? Ou qual a diferença que você tem feito na vida dos outros? Se você continuar lendo aqui: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz, né? Verso 43, mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz aquela que creu. E eu gostaria de guardar esse detalhe aqui deste versículo. Ali, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O bebê dela se agitou por causa da presença de Maria com Jesus. E ela falou assim, verso 45: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Sabe o que aconteceu com Maria? Maria creu. O anjo chegou, falou com José, falou com Maria ali e tal, e Maria acreditou naquilo. E eu quero te levar agora a Lucas. Perdão. João.
João capítulo 6. Aí a partir do verso 25, diz que Jesus, pão da vida. E ele até fala, né? Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E começou a falar de uma satisfação momentânea, passageira. Um pão que você come agora, e dependendo do pão, daqui a algumas horas você está com fome de novo. Aí se você aguentar, no outro dia você já está com fome de novo. É um pão. Jesus falou assim: vocês não estão aqui pelo que eu posso causar na sua vida. Estamos aqui pela comida, pelo pão. E Jesus, em toda a sua sabedoria, começou a conectá-los ali com essa dinâmica. Vocês estão aqui por causa do pão. E aí continua dizendo assim, no verso 28. Então eles perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Verso 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer. Essa é a obra de Deus? É isso que está escrito na sua Bíblia? Olha lá, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Como é que eu faço para fazer essa obra? Como é que eu faço para fazer isso? Olha, a obra de Deus é crer em Jesus. O que aconteceu com Maria? Ah, Maria, se você não acreditasse, a gente não ia desfrutar de tudo isso. Feliz é você porque creu. E olha, que nós seremos todos beneficiados por causa de você, porque você creu. Você crer em Jesus não realiza algo sobrenatural só em você. Mas quando você crê, você começa a se conectar mais forte a Ele, e você é usado para realizar coisas sobrenaturais na vida de outras pessoas, e este é o propósito de Deus. Não que sejamos abençoados, ou somente abençoados, mas que sejamos abençoadores nessa geração. Você foi chamado para amar, você foi chamado para servir, você foi chamado para cuidar. E o que está sendo ministrado nesses últimos dias é que eu fui chamado para ser amado, eu fui chamado para ser servido, eu fui chamado para ser cuidado. Não! Quando você se conecta a Jesus, quando você é enxertado na videira verdadeira, você não precisa de mais nada. Repete comigo: com Cristo, eu não preciso de mais nada. Com Cristo, em Cristo, eu tenho tudo. A nossa fome e a nossa sede carnal é porque não temos Cristo. Sabe por que sonhamos com casas maiores? Sabe por que sonhamos com salários maiores? Sabe por que sonhamos com roupas melhores? Sabe por que sonhamos com carros mais novos? Sabe por que sonhamos com tantas coisas deste mundo? Sabe por quê? Porque nós não estamos ainda conectados em Jesus, porque Ele nos satisfaz. E o Ademar, numa das músicas, se eu pegasse as músicas do Ademar para ministrar hoje aqui, ministraria até as 3 da manhã. Tem uma música dele que diz assim: só Jesus a vida satisfaz. Alguém já ouviu? Aí ele repete: só Jesus a vida satisfaz, só Jesus a vida satisfaz, só Jesus a vida. Aí adivinhou, olha. Ah, vá! Só Jesus a vida satisfaz. A segunda parte diz: coisas velhas ficam para trás, só Jesus a vida satisfaz. Olha isso, que lindo! Como que você não consegue sentir fome e sede ouvindo esse tipo de música?
Como você não consegue sentir vontade de ler a palavra e de se conectar a Jesus ouvindo esse tipo de música? Como assim só Jesus a vida satisfaz? Aí você encontra aqui que nele, por ele e para ele as coisas movem e acontecem. Ah, como nós perdemos tempo na vida. E ele fala assim, a obra é crer. Jesus continua falando aí, queridos, para de tentar saciar a sua fome em outras coisas. Para de tentar saciar a sua sede nas coisas deste mundo, porque você vai se conectar a pão que apodrece, você vai se conectar à água que evapora, as coisas deste mundo que são coisas passageiras. Você vai se conectar a isso e vai se desconectar do Salvador, aquele que te faz completo. João capítulo 15, sem mim, vocês não podem fazer nada, coisa alguma. Pastor, meu problema não é financeiro, meu problema é no meu casamento. É Cristo, satisfaz. Meu problema não é financeiro e nem no meu casamento. Eu estou doente, eu estou enfermo, é Cristo. Eu estou numa crise de identidade, Olha para Cristo, olha para Ele. E você vai ver que Ele te satisfaz. Só Ele satisfaz. Vamos voltar aqui. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Aí no verso 31 eles deram, sabe, vocês assistiram a entrevista do vice do Bolsonaro? Que homem inteligente, meu Deus do céu. Aí chegou uma hora que fizeram uma pergunta para ele, ele falou assim, que bom que você cruzou essa bola para mim. Eu falei, meu Deus, esse cara vai fazer um gol agora. Agora ele vai fazer um gol. Que homem inteligente. Aí esses aqui cruzaram a bola para Jesus. Olha o que falaram para Jesus, que sinal você mostrará para que creiamos em ti? Aí no verso 31 ele fala assim, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Olha, falar isso para Jesus, rapaz. Falar um negócio desse para Jesus. Jesus olhou para o comentário deles e falou assim, eu vou usar isso que vocês estão falando, aproveitar que eu estou falando do pão, eu vou usar isso aí que vocês estão falando. Aí Jesus fala assim, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele estava falando de quem? Dele, ele estava falando dele. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Grifa, quantas vezes você precisar isso na sua Bíblia. Decora este versículo, porque isso aí vai saciar toda a sua fome, toda a sua sede das coisas deste mundo, das mediocridades deste mundo. Isso aqui pode fazer você entender que conectado às coisas deste mundo, você vive bênçãos passageiras, prazeres passageiros. E ele fala assim, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Verso 36, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Ele estava falando com uma multidão de pessoas ali, que eram discípulos dele, que seguiam ele, que acompanhavam tudo que ele fazia. Ele falou assim, viu, mas vocês me viram, mas ainda não creem. O que adianta você ver e não crer em Jesus? Sabe o que acontece quando você vê e não crê? Você corre para o mundo, e bebe, e fuma narguile, e você assiste novela, e você ouve músicas mundanas, você começa a sentir prazer, você come igual um doido desesperado, você começa a sentir prazer nas coisas do mundo, porque você vê Jesus, mas não crê. É um ambiente preparado aqui, para que você se encontre com Jesus, e aí você vem no culto, e você entra nesse ambiente, você está no mesmo lugar
onde Jesus está. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Você está no mesmo lugar de Jesus, mas você não crê. O que adianta? Você continua com fome, você continua com sede. Porque se você crê, se você vai até Ele e você crê nele, você não tem nem fome e nem sede. Se você vai, você não tem fome. Se você crê, você não tem sede. Mas o problema é que muitos vêm e não creem. E continuam se alimentando, e o pior, desejando as coisas deste mundo. É só hoje, é só por hoje, é só dessa vez, é só aqui em casa. Eu bebo só em casa. Ninguém está vendo. Queridos, mas o problema não são as pessoas. Você não vai se conectar a Cristo, presta atenção, você não deve se conectar a Cristo inteiramente, a videira verdadeira, por causa das pessoas. As pessoas são abençoadas por causa disso, mas não é por isso. Não é por isso. E aí Jesus fala assim, o problema é que vocês estão vendo, mas não estão crendo. Como que a gente faz? Vocês veem e não creem. Crer. Maria creu. E hoje somos abençoados. Sabe por quê? Porque Maria creu. Chegou lá o anjo, falou com ela, falou assim, Maria, e aí? Vamos partir para esse desafio? Ah, mas eu sou virgem, eu ainda não casei. Desafio. Contrariar as coisas deste mundo. Contrariar as coisas deste mundo. Eu quero ter uma conexão com você que pode mudar a humanidade. Você aceita? Maria creu. E já no primeiro encontro que ela teve com uma terceira pessoa, já o negócio começou a acontecer. Queridos, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe quem é esse tal de Espírito Santo? Ele aparece lá em Atos. Ele aparece lá em Atos, porque Jesus veio e depois ele falou assim, olha, agora eu vou enviar o Espírito Santo para consolar, ajudar vocês aí. Aí lá em Atos que desceu o Espírito Santo, mas não, Isabel já ficou cheia do Espírito Santo, porque Maria creu, e Jesus estava nela, ela teve uma conexão com o Espírito Santo, ela teve uma conexão com o Pai, e aqui muitos veem, e não creem, continuam com fome, e continuam com sede. Continua lendo aqui. Vamos ler aí o verso 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que olhar para o Filho e nele crer, aqui Jesus está insistindo, tem que crer. Tem que crer. Vir à igreja, ler a Bíblia, ouvir uma musiquinha de vez em quando e não crer, de nada vale. Vocês vão entender o que eu estou falando. Olha aqui, vamos ler aí o verso 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando, eu sou o pão. Ele insiste aqui, eu sou o pão. Seus antepassados comeram de um pão físico, eles comeram de um pão que era tão momentâneo, embora ele tenha descido do céu, era tão momentâneo que eles não podiam nem guardar. Porque aquilo mofava para o dia seguinte, tinha que esperar o do dia seguinte. E aqui Jesus fala assim, eu sou o pão que lhes garante vida. Eu sou o pão, eu desci do céu. Eu sou o pão de verdade. Ele é a videira, Ele é o pão da vida. E aqui diz assim, vamos continuar aí. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos, pensando um povo ali ignorante, né? E eu me assusto com isso, porém quando eu vejo algumas pessoas ouvindo esta palavra, ouvindo desta palavra, e voltando para suas casas, e me ligando, pastor, estou com um problema aqui, qual é o seu problema? Meu problema é esse, o que você anda
escutando, assistindo, falando. Deixa eu ver lá como é que essa pessoa está. Porque hoje, para você fazer uma entrevista numa empresa, eles vão buscar sua rede social. Ver o que você acredita, como você se comporta, o que você curte, né? Aí você vai lá na rede social da pessoa e fala: rapaz, é nisso que você crê? É desse jeito que você vive? É dessa forma? Ué, está fazendo o que na igreja? Está ouvindo desta palavra? Então eu não posso chamar esses aqui de ignorantes, porque esta geração tem desperdiçado a oportunidade de olhar para esta palavra, crer nesta palavra, viver essas coisas e descansar. Quando Jesus fala aqui, quem vier a mim nunca mais terá fome, Jesus é o único que eu conheço que disse: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Quem ele está chamando para ir até ele? Vamos montar uma estratégia aqui para a gente atrair empresários ricos. Porque se entrar uns empresários aqui, o dízimo vai aumentar, as entradas vão aumentar, e a gente pode aumentar o templo, a gente pode, né, abrir outra igreja. Jesus, ele falou assim: venham a mim os cansados e sobrecarregados. Sabe quem ele queria que fosse até ele? Quem já não tinha mais saída. Porque enquanto você tem saída, enquanto você tem solução para o seu problema, enquanto você ainda tem estratégia, Jesus fala assim: o médico veio para os doentes e não para os sãos. Se você acha que você não precisa de ajuda, pode continuar aí na sua pegada. Eu quero aqueles publicanos, pecadores, venham a mim e você não terá mais fome. Venham a mim, creiam em mim e você não terá mais sede. E esse povo não estava entendendo. Sabe por que eles não estavam entendendo? Porque eles não queriam entender. Eles estavam apelando para algo natural. Eles estavam apelando para algo natural. Eles lançaram para Jesus algo sobrenatural. Porque os nossos antepassados, caiu pão do céu. Olha, é algo sobrenatural, né? Aí Jesus falou assim: vocês querem mover no sobrenatural? Eu sou o pão. O Pai enviou eu do céu, eu sou o pão, eu dou a vida. Vocês querem mexer no sobrenatural? Que negócio é esse? Nós vamos comer da tua carne? Que negócio é esse? Aí eles começaram a fugir. Sabe por quê? Porque eu prestei bastante atenção na oração que a Dani fez aqui hoje. E ela falou que os espirituais consigam discernir as coisas hoje aqui. Porque os espirituais discernem espiritualmente, e os carnais? Carnalmente. E eu posso passar a noite inteira ministrando aqui. Os carnais não vão entender. Sabe por quê? Porque não querem. E o pior, acham que creem, mas não creem. Porque se acreditasse de verdade, não teria mais fome e sede nas coisas deste mundo. Se acreditasse de verdade, arrancaria a túnica, entregaria, viraria a outra face para apanhar. Se acreditasse de verdade, chamariam você para caminhar 1 milha, você caminharia 2. Se acreditasse de verdade, você é quem lavaria os pés, não estaria esperando que alguém te servisse. Você serviria, cuidaria, se humilharia. Se acreditasse de verdade, ia olhar para o exemplo de Jesus. Mas não, nós estamos numa geração que não crê. E ainda perguntamos de forma mecânica: você crê no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Creio, pronto, creio, acabou. Não! Você crê? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Vamos. Mas eu tenho minha família, eu tenho os meus pais, eu comprei um terreno agora, eu tenho que construir, eu abri um novo negócio. Você não está preparado, cara. Tem ainda algumas coisas que você está conectado neste mundo. Tem algumas coisas que você ainda está conectado, que estão te tirando da conexão de Jesus. Você não está pronto não. Na verdade, você não crê. Aqui, aqueles homens discutiram, sabe por quê? Porque eles foram para o natural. E o natural era o quê? A carne. Ele quer que a gente come da carne dele. Aí Jesus falou assim: não estão entendendo nada. Olha só. Verso 53. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos.
Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aqui, o final do versículo 56. Final não, vamos ler o versículo todo. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eles não estavam querendo entender o sobrenatural, eles não estavam querendo entender as coisas espiritualmente, eles estavam na carne, como assim, cara, beber do sangue, comer da carne, eles não estavam entendendo que eles tinham que ter parte com Jesus. Aqui Jesus não estava servindo, presta atenção, aqui Jesus não estava servindo a ceia, aqui não era ceia, ele depois usou esta situação aqui para constituir a ceia. Aqui ele estava falando de uma conexão. Aqui ele estava falando de uma conexão, mas de uma conexão sobrenatural. Olha, foram vocês que trouxeram para mim essa história do pão que caiu do céu. Foram vocês que trouxeram. Eu estou usando o mesmo exemplo de vocês para explicar quem eu sou. Eu sou o pão que caiu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Caiu não, quem caiu foi Lúcifer. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que o Pai enviou para esta geração. Eu sou o pão que sacia a fome de verdade. E não sacia por um dia, mas sacia para a eternidade. Jesus estava explicando ali, vocês precisam comer deste pão. Não era um ato de canibalismo, mas os carnais ficam arrumando um monte de coisinha. Ei, que negócio é esse? Não, como pode assim? Essas regras, essas doutrinas. Virou crente, isso aqui. Os carnais ficam nessa. Vai dar dinheiro para o pastor, isso, aquilo, não posso mais assistir TV, não posso mais beber e tal. Os carnais ficam nessa, por quê? Porque ainda depende das conexões com o mundo, mas os espirituais falam assim, opa, peraí, se o Senhor é o pão que desceu do céu, é disso, é desse pão que eu quero comer. Ninguém está falando de canibalismo, nós estamos falando de conexão. Conexão. Jesus aqui nem de ceia estava falando de conexão. Se você comer dessa carne e beber desse sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. Eu estarei em você e você estará em mim. Estaremos conectados, mas vocês não creem. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimentar de mim, viverá por minha causa. Os conectados vivem por causa de Jesus. Mas e meu dinheiro? É por causa dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Mas a minha saúde é por causa dele. Meu casamento é por causa dele. Meus filhos, tudo. Tudo. Nós vamos chegar no ponto onde aquele povo não estava entendendo nada. Não estava querendo viver nada disso. Verso 58, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60, ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram, dura esta palavra, quem pode suportá-la? Não vamos nem entrar no mérito dessa questão. Não vamos nem entrar nisso, que o nosso tempo já está adiantado aqui. Mas que o Senhor te revele tudo isso. Verso 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, olha, os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Verso 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, são espírito e vida. Contudo, verso 64, contudo, alguns de vocês não creem. Jesus estava declarando, de novo, para dar o ultimato, porque a igreja precisa passar por isso, porque a igreja está brincando com as coisas de Deus, tentando se conectar com algumas coisas aqui do mundo, tentando se conectar com Jesus lá, tentando fazer uma aliança das coisas do mundo com as coisas de Deus, e tentando facilitar. Não é bem assim, não, essa geração, essa modernidade agora, se você proibir isso, eles vão embora, eles vão se perder. Jesus falou assim, eu sei de tudo, o problema é que vocês não creem. E olha o que ele disse,
pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus sabe de tudo. Ele sabe que você está esquentando cadeira aqui, mas tudo que você está ouvindo, você está falando assim, nossa, não vai acabar logo isso aí. Gente, já é 15:50, como esse pastor fala? Amanhã eu tenho que trabalhar. Você está fora, você está fora daqui. Jesus está falando assim, viu, você não crê, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Isso aqui é carnal para você. A palavra que eu tenho dito para você, gera vida e paz, é do Espírito. Mas a carne não traz nada que se aproveita. Muitos estão perdendo a oportunidade de ouvir esta palavra, ser transformados e transformar vidas. Muitos perdem essa oportunidade de ouvir isso aqui. Jesus falou assim, vocês não creem. Verso 65, e prosseguiu, e é por isso que eu lhes disse, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. É outra doutrina que não vou investir tempo agora, depois a gente fala sobre isso. Verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí? Sabe por que deixaram? Sabe por quê? Porque nunca seguiram. Eram religiosos. Estavam ali atrás de Jesus, porque, cara, esse cara, ele pega 5 pães. Eita! Com esses peixinhos aí, uau! Eu quero isso para mim. Como é que é? Como é que é, pastor? Você dá o seu dízimo, faz o seu voto, e você vai ver as janelas do céu se abrir, e você vai viver em abundância. E a casa que você não tinha, você terá. E o carro que você não... não fala amém no final, tá? Não fala amém no final. Porque eu só estou brincando aqui. Eu morro de medo de alguém dar uma mancada dessa. Aí no final eu falo, e você vai ter o carro do seu sonho, e você vai ter o salário do seu sonho, o emprego do seu sonho, e algum pirado, amém, glória a Deus, eu recebo, eu tomo posse. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Ei, presta atenção aqui, está tudo errado. A sua pressa de ir embora já mostra que você não crê. Porque esses aqui viraram as costas e deixaram de segui-lo. Porque seguiam Jesus, porque ele podia oferecer algo, uau, algo, né? Pô, eu nunca viajei, cara, agora eu vou poder viajar. Eu nunca fiz um cruzeiro, agora eu vou fazer um cruzeiro, né? Eu nunca voei de avião, agora imagina só, eu vou receber um salário maior, eu vou poder reformar. Para. Jesus falou, vocês estão aqui porque eu multipliquei pão, gente. Vocês estão aqui porque vocês acham que vocês vão receber esse poder aí e vão sair multiplicando as coisas aí. Está tudo errado. Aí Jesus deu um esfrega naqueles discípulos ali que achavam que eram discípulos e eles, caíram fora. Jesus virou para Pedro, aí é uma passagem, um trecho bastante conhecido. Virou para os 12 e falou assim, e vocês? Vão continuar nesse barco aí? E vocês não vão também? Jesus falou, viu? Sabe o que aconteceu com os 12? Pedro tomou a frente e falou assim, nós cremos. Nós cremos. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para onde iremos? Verso 68. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Verso 69. Nós cremos. Olha aqui para mim. Você crê? Como isso te compromete? Como isso te compromete? Ali, os discípulos assumiram aquela condição. Nós cremos. Maria acreditou. E nós estamos aqui porque ela acreditou. O primeiro contato dela ali com Jesus no ventre,
João já mexeu no ventre de Isabel, Isabel já foi cheia do Espírito Santo, falou, imagino que ela deve ter falado, menina, né? Porque elas eram íntimas. Menina, que poder é esse? O que está dentro de você? Que é isso? Ainda bem que você acreditou. Maria, ainda bem que você acreditou. Porque isso está fazendo diferença na sua vida, está fazendo diferença na minha vida. No bebê que eu estou esperando. E fez diferença. Para toda a humanidade, até hoje faz. E se nós acreditarmos, como os discípulos, e como Maria, essa diferença vai continuar acontecendo em muitas vidas que conhecerão Jesus, acreditarão em Jesus e terão a vida eterna. A sua família, seus amigos, Ele em nós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Eu vejo uma geração de pessoas que se dizem crentes, porque crente até o diabo é, né? Porque ele crê, mas que se dizem crentes, e na verdade, não experimentaram ainda o que é crer na videira verdadeira, o que é se alimentar do pão que desceu do céu, o que é beber da água viva. E aqui o Senhor diz, quem comer desse pão e beber, ou melhor, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu estarei nele e ele estará em mim. Você crê nisso? Muitos não creem, o próprio Jesus disse. E esses ficaram perturbados e falaram assim, aquele negócio do Pai me conceder tudo que aquele negócio lá não é prosperidade? Não, isso aí é como Salomão. O que você quer? Pede o que você quiser, Salomão. O que você quiser, o que eu quiser o que você quiser. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para julgar o teu povo, para não errar. Eu quero sabedoria para fazer o certo. Sabe o que o Senhor falou para Salomão? Salomão, visto que você pediu sabedoria, e não pediu os reinos, não pediu a derrota dos seus inimigos, não pediu bens, não pediu fama, eu vou te dar sabedoria, e junto com isso, eu vou te acrescentar todas essas coisas. O coração de Salomão estava em agradar a Deus. Me dê sabedoria para julgar o teu povo com retidão. Me dê sabedoria para cuidar da tua igreja. Me dê sabedoria para não errar. O Senhor olhou para Salomão e falou assim, poxa, pediu certo, cara. Eu vou te dar sabedoria e vou te dar todas as coisas. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos as demais coisas. Queremos dinheiro, queremos fama. Queremos a derrota dos nossos inimigos. Queremos bens, queremos poder. O Senhor pode até te dar isso. Mas lembre-se, só Jesus a vida satisfaz. Fique em pé, queridos. Eu gostaria de pedir algo para você hoje, antes de orarmos aqui. Antes de orarmos, não falte a semana que vem. Não falte semana que vem, não falte domingo que vem. Eu não terminei. Eu estou respeitando o horário. Já era para eu ter terminado, estou respeitando o horário, respeitando você, mas porque eu sei que Deus quer continuar ministrando no nosso coração. Não falte a semana que vem. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração.